Vamos hoje aprender a utilizar a função C do Excel com texto. Muita gente tem dúvida quando nós precisamos fazer input de texto na função C e esse vídeo vai te esclarecer certinho como você precisa entrar com os dados nesse tipo de caso. O exemplo que nós vamos utilizar é esse que você está vendo. Nós temos uma tabela onde eu tenho o nome de algumas pessoas, o status em relação a algo que deveria ser pago e aí eu quero criar uma coluna de resumo. O que é essa coluna de resumo? Eu quero que caso o valor que esteja na coluna B seja igual a pago, eu vou colocar aqui OK. Caso não seja, que aí no caso vai ser o pendente, você vai colocar o não OK. Então essa coluna resumo vai transformar o que está na coluna B em OK ou não OK, se ele tiver pago ou se ele tiver pendente. Nós temos aqui tratamento com texto em todo o processo. O meu teste lógico, que é comparar o que está na coluna B com um valor, vai envolver texto. E a minha saída, que é o que eu vou colocar na célula da coluna resumo, também é um texto. Então, nesse caso, você vai aprender a utilizar a função C com texto, seja no teste lógico ou seja no valor de saída. Para utilizar a função C, nós temos até alguns vídeos aqui no canal. É muito simples, nós precisamos primeiro utilizar a função C colocando um teste lógico, que é comparando alguma coisa com outra, e aí se essa comparação for verdadeira, se por acaso for igual ao que a gente está pesquisando, eu vou para um valor ser verdadeiro. Caso não seja, eu vou para um valor ser falso. Nesse caso, eu quero comparar o que está na coluna B com o texto pago. Se for, aí eu vou lá para o OK, que é o valor ser verdadeiro, e se não for, eu vou para o meu não OK. Para começar nessa primeira linha aqui da Cláudia, nós vamos colocar igual a C, vamos abrir o parênteses, que já é a sintaxe correta da função C. Ele te pede de cara um teste lógico. Qual que é o teste lógico? É verificar se o que está aqui na coluna B, que no caso é o conteúdo da célula B2, é pago. Então, como que você faz isso? O teste lógico vai ser esse cara aqui, o conteúdo que está na B2, igual a pago. Só que você não pode colocar pago direto, ó, sem nada. Ó, vou colocar pago. Não pode. Porque quando você coloca sem as aspas, o Excel vai procurar dentro dos nomes que estão na sua planilha se você chamou algum número, algum intervalo, alguma célula de pago. Então, quando você precisa lidar com um texto, você tem que colocar sempre o texto entre aspas. Nesse caso da função C com texto, você coloca o texto entre aspas e qualquer vez que você for fazer alguma comparação com texto, for fazer alguma coisa com texto dentro de fórmulas, você precisa colocar as aspas como eu vou colocar. Então, depois do igual e antes do texto começar, você vai lá e coloca aspas duplas, do jeito que eu estou colocando aqui. E quando o texto finalizar, que é depois da letra O, você coloca de novo as aspas duplas. O Excel já vai entender que se trata de um texto que é o texto pago. Fazendo isso, você já cadastrou um teste lógico. O Excel tem um teste lógico para ele validar se é verdadeiro ou falso. Você está pedindo para o Excel ver se o que está na B2, que é essa célula aqui, é igual a pago. Então já existe um teste lógico para você estar comparando uma coisa a outra. Você está comparando o que está na B2 com o pago. Esse teste lógico vai ter como resposta verdadeiro ou falso, sempre. A função C faz um teste lógico aqui no comecinho e a resposta desse teste lógico é sempre ou é verdadeiro ou é falso, não tem uma terceira opção. Se for verdadeiro, ou seja, se no caso B2 for igual a pago, você precisa informar para a função C o que você quer ter como resposta aqui na célula C2, que é onde você colocou a fórmula. Essa resposta vai ser o seu valor ser verdadeiro. Então você já digitou o teste lógico, aqui na sintaxe tem um ponto e vírgula, então você digita o ponto e vírgula para ele ir para a variável seguinte da sintaxe. Então coloca ponto e vírgula, o valor ser verdadeiro vai ficar negrito, significa que você vai digitar agora o valor ser verdadeiro, e quando o B2 for igual a pago, você vai ter que colocar na célula OK. E aí você vai digitar OK entre aspas. Esse é o grande segredo de texto no Excel. Você coloca aspas duplas sempre, coloca OK e aí você coloca aspa de novo. Então o Excel vai entender que se trata de um texto OK. Se você colocar o OK direto aqui, que é o que você quer, é aquilo que eu te falei. Ele vai procurar algum intervalo, alguma célula, alguma coisa que você nomeou como OK e vai trazer aqui. Não pode fazer isso, você tem que sempre colocar entre aspas. Depois de colocar o valor ser verdadeiro, aí você pode colocar o ponto e vírgula, ele vai para o valor ser falso. E caso o seu B2 não seja igual a pago,
já que ele vai fazer o teste lógico e ele vai vir aqui para o valor ser falso, caso ele seja falso, você vai colocar o não ok, porque você só quer deixar ok para os valores que são pagos. Então, nesse caso, você abre aspas, coloca não ok, fecha aspas, e aí terminou tudo que você tinha que entrar na fórmula. O passo seguinte é fechar o parênteses, já que você precisa encerrar a função por aqui. Fechou o parênteses, você tem a sua função C pronta, e essa função C pronta vai comparar o que está na B2 com o valor pago. Se for exatamente igual a pago, a sua função C vai jogar para o valor ser verdadeiro, já que esse teste lógico é verdadeiro. Caso não seja pago, esse teste lógico vai dar falso, e aí a sua função C vai vir aqui para o valor ser falso. Você dá Enter e o resultado é ok, porque o conteúdo que está aqui na B2 é um texto pago, e aí ele vai trazer como resposta o ok, que é o valor ser verdadeiro. Você pode expandir isso aqui para as células de baixo, não precisa sair fazendo a fórmula tudo de novo, basta você dar um Ctrl C, seleciona o intervalo segurando o Shift e apertando a teclinha para baixo, e aí você dá um Alt CVF de forma sequencial para ele colar suas fórmulas, e você tem a mesma fórmula que você havia feito para o B2, ela está para as outras células. E olha aqui, por exemplo, o caso da Joana. A Joana, eu estou comparando o B6, que é o status da Joana em relação ao pagamento. Eu estou comparando se esse conteúdo da B6 é igual a pago. Não é, porque aqui está pendente. E nesse caso, como pendente, que é o valor da B6, não é igual a pago, você vai vir aqui para o valor ser falso. E aí o resultado é não ok. Nós temos então dessa forma o exercício resolvido como deveria ser. Quando a coluna B traz o valor pago, você vai ter na coluna C o ok. Todos os casos acabaram acontecendo isso. Quando o resultado não é pago, independentemente de qual que é o resultado, você vai ter um não ok. E nós só conseguimos fazer isso utilizando o conceito de texto dentro da função C. Você sempre que for colocar um texto, precisa colocar aspas em volta desse texto. Seja aqui no teste lógico que nós vimos, que aqui não é um número, é um texto lá na coluna do status. Então, você precisa de fato colocar o texto entre aspas. Então, no teste lógico precisa disso. E no valor ser verdadeiro ou falso, que é o que vai ficar na sua célula quando você der o Enter, se for um texto, você precisa colocar também entre aspas para o Excel entender que se trata, nesse caso aqui, de um texto. Você só não coloca as aspas quando você está lidando com um número ou quando você está lidando com uma célula. Você poderia, por exemplo, ter como saída o ok e o não ok, só que você poderia colocar aqui numa célula, ó, ok e não ok. E aí, ao invés de digitar, você faria, no caso do ok, o vínculo com essa célula. Então, aqui no valor ser verdadeiro, eu estou deletando e estou selecionando essa célula aqui, ó, o I2, que é o ok. E aí, como eu vou jogar essa fórmula para baixo, eu vou apertar o F4 para esse cifrão travar. Nesse caso, a resposta vai ser um texto, só que não necessariamente você precisa colocar aspas. Por quê? Porque você está linkando com o conteúdo de outra célula. Nesse caso, você não precisa colocar aspas, porque a resposta não é um texto necessariamente. A resposta é o conteúdo que está numa célula. Aí depois o Excel vai se virar para buscar o conteúdo que está ali. Mas nesse caso, você não precisa das aspas, porque você está fazendo o vínculo com uma outra célula, e quando você coloca números ou vínculo com uma outra célula, você não precisa de aspas. Quando eu dou Enter e jogo aqui para baixo, ele vai trazer para mim a resposta de forma correta, do mesmo jeito que eu tinha trazido antes. Então, resumo do vídeo. Toda vez que você for utilizar a função C e uma das informações for um texto, seja aqui no teste lógico, seja aqui no valor ser verdadeiro ou valor ser falso, você precisa colocar esse texto entre aspas, para que o Excel não pense que você está lidando com um nome dentro da ferramenta. Se por acaso alguma informação, seja aqui na comparação ou seja na saída, for um número ou uma célula, você não precisa se preocupar com as aspas. Inclusive, se você for colocar um número, nunca coloque entre aspas, que você vai estar fazendo uma diferença, você vai estar convertendo esse número em texto, já que as aspas são específicas para texto. Então, as aspas só acompanham o texto e não acompanham número ou célula. Era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Espero que você tenha entendido e gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, que nós sempre temos conteúdos interessantes sobre Excel. Nós nos vemos por aí e até mais.